O Redação está de volta com o Felipe Ufo, o Thales Machado, o Carlos Eduardo Éboli e agora eu coloco na conversa o Rembrandt Júnior, que fala ao vivo do Recife, e tenho de novo a companhia do Gustavo Castellucci ao vivo de Salvador. Gustavo já estava com a gente no primeiro bloco. Bem-vindo, Rembrandt, tudo bem por aí? Tudo bem, Rizek, bom dia para você, bom dia para todos os amigos aí do Redação Sport TV. Pois é, nesse novo encontro aí entre Deu Esporte, né, na Ilha do jogos de ida, nos jogos do turno, o Vitória veio, fez 3-1, naquele jogo ali despertou em Luxemburgo um puxão de orelha, ele puxou a orelha dos jogadores do Sport, depois veio aquele episódio do jogo contra o Grêmio, mas ali no jogo contra o Vitória, o primeiro jogo na Ilha do Retiro, foi que começou aquela relação, já deu uma aquecida, uma esquentada na relação do Luxemburgo com o time do Sport, chamando a atenção do grupo lá já naquele momento, Rizek. E Rembrandt, conta pra gente sobre esse duelo de leões ontem, né? Por que o leão pernambucano rugiu mais alto? É só a fragilidade do Vitória dentro de casa ou teve, como você vinha destacando, algo de diferente no Sport ontem? Teve sim algo de diferente, mas teve também a fragilidade do Vitória, impressionante. Quando o Vitória joga em casa, né, não consegue jogar bem, e o Sport conseguiu, aproveitou esses espaços que foram deixados pelo time do Vitória da Bahia. Diego, que no comecinho do jogo foi punido com cartão amarelo, estava mostrando, repetindo a história de que ele está muito pilhado, muito nervoso. Logo no começo foi punido com um cartão amarelo, mas depois acalmou, entrou no jogo e foi o destaque do time do Sport, com um golaço de falta, depois com esse passo para o gol do Lênis. Então Diego Souza ontem mostrou um pouco do Diego que ele já foi no Sport Clube do Recife. Este ano ele estava devendo e ontem conseguiu mostrar um bom futebol e o Sport foi superior ao Vitória, incontestável a vitória do rubro-negro pernambucano, pelo menos na nossa visão aqui, pelo que a gente viu do jogo de ontem lá no Barradão. E agora já tem jogo no fim de semana contra o Atlético Mineiro, deve ter um grau de dificuldade um pouquinho maior, porque o Atlético cresceu aí nas últimas rodadas, conseguiu uma vitória importante diante do São Paulo, e o Sport perdeu o André para a partida do domingo, porque também, assim como Diego Souza, foi punido com o cartão amarelo por reclamação. O Sport está mostrando muita instabilidade emocional nos últimos jogos, com jogadores reclamando demais com a arbitragem, Rizek. E Gustavo, eu já te fiz essa pergunta, sei lá, umas 12 vezes nesse Campeonato Brasileiro. Como é que a gente explica um Vitória que fora de casa ganha do Flamengo, derruba o Zé Ricardo, ganha do líder Corinthians, Atlético Mineiro derruba o Micali, Botafogo, Curitiba. É o quebra-bolão, né? O Sport, o quebra-bolão. O Vitória bateu no Sport. No primeiro turno, né? No primeiro turno. Exato. Então, e em casa, só 2 vitórias. Explica isso aí pra gente, Gustavo, por favor. Acho que foi o Éboli que falou aí de quebra-bolão, né? Um amigo ontem estava falando comigo, falou, poxa, apostei no Vitória ontem achando que ia acabar com essa sina, essa zica de não ganhar em casa, mas ele acabou perdendo, porque o Vitória foi derrotado mais uma vez, né, dentro do Barradão. O torcedor quase que não acredita como é que um time como o Vitória, tradicionalmente, né, se impõe dentro de casa, é o pior mandante desse Campeonato Brasileiro e o segundo melhor visitante, né, só perde para o Corinthians em jogos fora de casa. Ontem acho que esse período todo, essa sequência de vitórias fora de casa deu muita confiança para os jogadores. Isso era perceptível nos treinos durante esse período que tivemos os jogos da seleção brasileira, né? Esperava-se muito do time ontem, mas o que se viu foi pouco futebol, né? Um time que deu espaços, principalmente para o Diego Souza. Já havia acontecido isso aqui no jogo contra o São Paulo. Deixaram o Hernanes jogar, o Hernanes acabou com o jogo. Ontem foi o Diego Souza. O Rembrandt falou aí que ele entrou pilhado, entrou nervoso, mas depois ele acabou se encontrando, né? E o time do Sport foi junto com ele. Então, cresceu junto com o Diego Souza dentro da partida. Ao Vitória, acho que faltou um pouco mais de jogadas pelo meio de campo, né? O Vitória, com a volta dos laterais, o Kaique Sá, que é muito veloz, e também com a volta do Juninho, que tem uma qualidade, principalmente nos cruzamentos, muito boa, apostou muito nas jogadas pelas laterais, né? Mas o Luxemburgo, uma raposa velha no nosso futebol, com todo respeito ao Luxa, né? Mas já sabia o que fazer, né? Bloquear justamente esses 2 laterais que estavam fazendo falta nos outros jogos do Vitória. Então, tanto o Kaique Sá quanto o Juninho ficaram barrados ali, com dificuldades para jogar. O Vitória apostou muito em bolas aéreas, principalmente depois que já estava perdendo muitos lançamentos na área, colocou o André Lima para jogar junto com o Trellis lá na frente. O André Lima acabou sendo expulso depois, não deu certo, mas eu acho que o Mancini
vai ter mais um tempo de trabalho aí, buscando um jeito de jogar, um modelo de jogo para implementar nos jogos aqui no Barradão. Porque realmente não dá para jogar do mesmo jeito que joga fora, né? Esperando o contra-ataque, e o Vitória tem realmente um bom contra-ataque, com velocidade, com o David principalmente, com o Trellis, que também é um atacante de área, mas que puxa o time para frente. No Barradão vai ter que ser diferente, viu, Rizek? Vai ter que encontrar uma outra maneira, não sei, talvez até mexer na escalação, ter alguns jogadores para jogar em casa, outros fora, vai muito da característica do jogador, mas o Mancini com certeza não está satisfeito. Ele ontem na coletiva inclusive falou isso, né, que o time foi abaixo do que ele esperava. Acho que essa semana, tudo bem, tem jogo na segunda-feira já, mas eu acho que vai ser um tema a se tratar dentro do Barradão, né? Como jogar dentro de casa. Quando acabou o jogo ontem, o Juninho falou sobre isso, né? Falou que ele não tem nem mais o que dizer, não tem o que explicar. Como explicar o Vitória jogar mal dentro de casa, né? Quando deveria justamente jogar e jogar muito bem. Mas pode comemorar, torcedor do Vitória. O jogo contra o Santos é na Vila Belmiro. Isso. Vamos ouvir Vanderlei Luxemburgo e o Wagner Mancini depois de Sport 1, Vitória 0 ontem em Salvador. Eu falei o seguinte, se o Sport por acaso for para a segunda divisão, eu quero estar dentro do Sport, porque eu tenho um projeto meu pessoal dentro do Sport. Mas você não viu em momento algum falar que o Sport ia disputar a segunda divisão, só a parte de baixo. Nós estamos ali, mas eu sempre vejo coisa boa, sempre consigo enxergar uma coisa boa. Se você olhar na tabela, nós subimos um pouquinho. O jogo em casa, podemos ter a oportunidade de ter 2 resultados bons em casa, a gente já chega lá para cima, então já encosta de novo. Foi isso que eu tentei falar para você. Não é o Barradão, nós sabemos disso, né? O Vitória tem uma campanha onde somente duas vitórias em casa, o que é muito pouco diante de tudo que sempre foi o Barradão. Uma vitória foi até após a minha chegada, então 2 vitórias realmente nos incomodam, porque nós estamos deixando de somar pontos importantes. Mas infelizmente a gente está amargando e nós vamos ter que trabalhar mais diariamente para que o Barradão não seja mais o adversário e que a gente possa reverter isso daí até o final do campeonato. O André, em cima até do que disse o Luxemburgo, né, que mostra muito bem esse cenário do campeonato de entrega e entrega, né? Parece que ninguém quer vencer e todo mundo, um comete mais falha que o outro. O Sport ficou 9 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Venceu uma e, como disse o Luxemburgo, a gente está ali, no meio da tabela. 9 jogos sem vencer. Era para ter despencado, estar na zona de rebaixamento, mas não. Como todo mundo tem ponto para entregar, você permite, com uma vitória, uma reação como essa do Sport, de se segurar no meio da tabela. E se ele perde? Se segurar não, né? Dormir, né? Sim, ele dorme no meio, mas no meio da tabela, o 11º colocado, depois de 9 jogos sem perder. Reproduz também o que aconteceu com o Corinthians, você falou aí, o Cereto falou, perdeu. E aumentou a vantagem para o segundo mas colocado. É isso, a Chape parecia, agora a Chape vai. Aí teve um empate, uma derrota, já voltou para o desespero. Nesse campeonato de muito equilíbrio, do 8º para baixo, 6 pontos separam o 8º colocado, que é o primeiro time sem Libertadores, da zona do rebaixamento. Então qualquer pontinho somado ou perdido faz muita diferença. E vai ser assim até o final, tudo indica. Vamos despedir aqui do Rembrandt, me despedir também do Gustavo. Meus amigos, até a próxima aqui no Redação. Valeu, Rizek. Só um detalhe aí sobre a resposta do Vanderlei Luxemburgo. Ele está sempre tendo que corrigir, tendo que explicar um pouco mais uma frase, um pensamento. Toda hora ele está tendo que voltar a um determinado assunto e dizer, não era bem isso que eu queria dizer, era aquilo, não é assim, é assado. Enfim, toda hora ele está precisando fazer uma correção aí dos pensamentos e das frases do professor Vanderlei Luxemburgo. Rizek, um abraço aí para todo mundo. Valeu, Rembrandt, outro para você. Valeu, Gustavo, até a próxima. Vamos falar desse Fla-Flu